Fala aí, prodígios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Roger. Fala, prodígio, aqui quem fala é o Marcão. E aí vamos para mais um vídeo daquela sequência dos arquétipos, né, Isso que a gente aí. está fazendo. A gente sempre dá um aviso para quem é novo, chegou agora no canal, que a gente está fazendo essa série falando sobre os 12 arquétipos comuns. A gente já dá até uma explicada sobre o que é bem rapidão. Mas se você já acompanhou algum outro, dá uma olhada que você pode ter perdido. A gente já fez sobre o herói, sobre o fora da lei, sobre o mago e hoje o cara comum, né? Então, quer dar uma resumida sobre o arquétipo? Então, vamos lá. Arquétipo, eu recomendo vocês verem todo o vídeo que a gente já fez sobre arquétipo. Para quem está criando histórias, a gente fez o canal, porque a gente descobriu mais ou menos qual é o modelo que os produtores internacionais, principalmente os americanos, eles fazem para que a obra tenha sucesso. Você precisa saber escrever roteiro? Precisa. A gente vai falar sobre isso no canal. Você precisa saber construir personagem? Precisa. Construir uma trama, sair do clichê, tudo isso é muito importante para quem está criando algum tipo de mundo, algum tipo de história, universo. Só que se você entender sobre arquétipo, você joga num outro nível. Você sai do ambiente comum, que a maioria dos autores está fazendo, e começa a criar num mundo que poucos autores dominam, tá? Então o que seria esse tão conceituado simbologia de arquétipo que os maiores autores sabem e dominam fazer isso? O arquétipo é um modelo mental que quem falou sobre isso primeiramente foi o Carl Jung, um discípulo de Freud, tá? O cara era psicanalista. O cara era terapeuta em si, entre outras coisas que eu não vou me lembrar, mas o cara era um estudioso do inconsciente humano, tá? Então ele definiu que existem 12 arquétipos, 12 simbologias humanas, que a gente pode traduzir em personalidade humana talvez, em que é totalmente inerente ao ser humano, ou seja, qualquer cultura ou qualquer idade, tá? Você vai perceber que o ser humano tem um pré-conhecimento sobre esses arquétipos. Então vamos lá. Se você pegar, por exemplo, o arquétipo do herói, que é um dos 12 arquétipos que esse Carl Jung definiu, o arquétipo do herói, a gente fez um vídeo explicando, se você não viu, vai lá e veja. Mas para resumir, o arquétipo do herói é alguém, seja homem ou mulher, não importa a raça, o credo, a idade ou orientação sexual, mas o arquétipo do herói é alguém que tem a coragem, que faz o que é certo, tá? Deixa de pensar em si para ajudar as outras pessoas, então tem essa simbologia, tá? Então, você que está ouvindo já foi herói em algum momento da sua vida, seja porque você ajudou algum amigo, seja porque você obedeceu seu pai ou sua mãe, ou porque você já quis muito fazer uma coisa e todo mundo disse que era errado, você foi lá e fez e deu certo. Então você vence um medo, né? Ou venceu um medo, um trauma, você vivenciou esse arquétipo do herói. Então você tem em si o que é ser herói. Ao mesmo tempo, tem um outro tipo de arquétipo desses 12 que se chama fora da lei, que é alguém que quebra as regras, é subversivo, é contra as leis, pensa por si próprio. Em algum momento da sua vida você já teve contato em si com esse tipo de arquétipo, você já foi um subversivo, seja porque você alugou um filme pirata, seja porque você comprava um CD de PlayStation 2 na Galeria Pagé e você não estava nem aí e comprava pirata mesmo, ou porque você usou algum programa, algum software ou um Windows pirata, você já foi subversivo. Você foi para aquela festinha na época da escola e tomou uma bebida que não é para sua idade. Não é para sua idade. Ou você desobedeceu seu pai e sua mãe, ou você já viajou sozinho mesmo que teus pais tinham te proibido ir. Fez uma tatu. Ou fez uma tatu, ou sei lá, namorou alguém que era comprometido, ou ficou com alguém que era comprometido ou comprometida. Você já quebrou as regras em algum momento da sua vida. Se você sente culpa ou não, aí vai de você, vai de cada um. Mas se você já vivenciou esse arquétipo e sabe o que é certo e errado, você sabe. Então é uma das personalidades humanas, o fora da lei. E quando você fala em obras, em roteiro, tá, em construção de uma história, você tem que dominar esses arquétipos para colocar esses arquétipos nos seus personagens certos e aí sim construir uma trama boa. Então você tem numa obra quem é o fora da lei, você tem numa obra quem é o herói,
tá? E como a gente aqui, eu e o Roger, a gente quis e continua querendo criar um universo de super-heróis, a gente começou a traduzir o que a Marvel e a DC fazem com os personagens deles. O que eles fazem é colocar os arquétipos certos nos personagens certos, e aí tem. Se você pegar o herói, como eu falei da coragem, é o Capitão América. Se você pegar o fora da lei, que é um cara que quebra as regras, é o Wolverine. E por aí vai. Mas isso não é só para herói. Lembrando, se você cria uma Terra-média, um curta-metragem, uma animação, uma HQ, um filme de cinema, se você dominar os arquétipos, os 12, você tem uma liberdade muito maior para se destacar além dos outros autores. E é isso que a gente está criar aqui. Isso aí, porque como a gente está falando, né, o Marco falou, são pontos onde você enxerga o comportamento humano, o jeito que ele pensa. Você tem que entender muito bem isso para quando você for criar qualquer coisa que você pretenda que as pessoas se relacionem, né, com aquilo, que as pessoas tenham relação com aquilo, você precisa saber de arquétipo, pelo menos entender qual que você vai escolher, para saber que tipo de mensagem você vai passar. Exatamente. Então, como o Marco falou, na Terra-média você vai encontrar o herói, você vai encontrar o fora da lei, nos quadrinhos de super-herói você vai encontrar, nos filmes de Hollywood você vai encontrar algum arquétipo que faz com que a pessoa que assiste, que lê, se identifique com aquilo e aí sim torne um grande sucesso, que as pessoas consumam aquilo, acreditem naquele produto. E como a gente sempre fala, existem não só na produção de entretenimento, mas na construção de imagem, marcas e tudo. Sim. É fundamental conhecer esse estudo de arquétipo, né? Que não é fácil, não é fácil, não é rápido, simples, mas talvez não, é essencial, né? Com certeza. Entender isso aí é essencial. Se você quiser se destacar, vai ter que saber sobre arquétipos, senão não vira. Isso aí. E aí hoje a gente vai falar sobre um específico que também, como o Marcão já falou, em algum momento todo mundo passou por uma situação, conheceu alguém ou já foi, que é o cara comum. O cara comum. E como a gente sempre faz, a gente fala do arquétipo, fala um pouco sobre ele e relaciona com personagens, né, com esse tipo de coisa. Esse aqui, eu acho que ele é um caso à parte, porque tem um personagem, né, que é o cara comum, e durante toda a descrição do arquétipo, a gente vai vendo coisas do personagem, que é o Spider, né? Homem-Aranha. Então assim, vocês vão ver, a gente vai sempre relacionando, eu já falo antes, nesse caso aqui o exemplo, porque ele é muito, muito claro. E aí a gente até sempre fala da importância desse arquétipo, de você conseguir exprimir, deixar ele de forma bem clara, porque ele torna o seu personagem mais consumível, porque ele é mais claro. Exatamente. Então assim, no Fora da Lei a gente falou muito sobre o Batman, né? Sim. Que não tem como falar do Fora da Lei sem não falar dos comportamentos que o Batman tem, de subversão e tudo. Então aqui vai ser a mesma coisa, você vê que esses dois vendem com certeza, né? Então, com certeza. Claro que a gente sempre fala, não é só por causa disso, não adianta você ter isso e esquecer de roteiro. Exatamente. Então, mas é um primeiro passo que ele é fundamental. Então vamos lá, o lema do arquétipo desse cara comum é: todos os homens e mulheres são criados iguais. Então, você junta o nome do arquétipo com esse lema, já dá para entender mais ou menos qual vai ser a linha de raciocínio dessa pessoa, né? Que não existe ninguém especial acima dos outros. Sim. Né? Existe uma igualdade que todos deveriam viver, né? Algo que vai reger todas as pessoas. E aí a gente fala um pouco sobre esse visual. De novo, você vai começar a entender, quem gosta de quadrinhos, ver o Homem-Aranha, o Peter Parker, né, o cara nesse tipo de arquétipo. Então, quando a gente fala de visual, é como em geral você vai ver essa pessoa, esse arquétipo, quando se tratar de humano, se portando, se vestindo. Então são roupas de classe popular, da classe trabalhadora, e mesmo que essa pessoa tenha uma grande quantidade de dinheiro. E aí eu, dando um exemplo de pessoa, que as pessoas falam, como eu disse, o Marcão falou no início, todo mundo tem algum momento, alguma característica de um arquétipo ou de outro. Claro que tem um que rege mais, né, o seu modo de pensar, mas você sempre acaba tendo um pouquinho daquele, um pouquinho do outro. As pessoas que falam muito desse arquétipo do cara comum, no Zuckerberg, e aí você para pensar, ele tem bastante desse, eu não acho que seja o principal, assim, mas ele tem bastante desse arquétipo, porque saíram até as notícias. Você vê como o cara casou. Você já viu o casamento do Zuckerberg? Não vi, não. O dono do Facebook, né, para quem não conhece. O cara tem uma fortuna que eu acho que está entre as maiores do mundo. Ele casou no quintal de casa. Peraí, precisa ver qual casa é essa? Não, e tem foto, era um quintal tranquilo. Ah, é?
com a mãe, o pai, casou. Que beleza. E se você vê o Zuckerberg com as roupas, ele não usa roupa extravagante. Ele não usa roupa. Ele usa roupa. E o Steve Jobs também não. Steve Tênis de Jobs, corrida, camisa preta, é o visual do cara. Bill Gates é outro cara. Então assim, você vê... Warren Buffett, que mora na mesma casa até hoje, casinha normal, velho. Você Subúrbio. vê que são coisas que você fala, pô, mas o arquétipo do cara comum, então é só o cara que vem da classe média. Não. Ele, como a gente fala, ele é um comportamento, ele é um jeito de pensar. Não quer dizer que você vai ser definido, né, o seu status, o quanto você consegue almejar na vida pelo arquétipo, mas ele em si tem um modo de pensar. Então, de novo, agora voltando para os quadrinhos, o Peter Parker, quem vê as histórias, vê ele com a mochilinha nas costas, a roupinha normal, calça jeans, já era. Né? É isso que foi o sucesso do Homem-Aranha. Se não foi só isso, não foi só isso, mas foi a maior parte dele como personagem que o Stan Lee teve. O Stan Lee foi muito fera. Eu não sei, eu vou morrer sem saber se foi intencional ou intuitivo. Eu não sei se o Stan Lee dominava isso. De qualquer forma é genial. Mas ele acertou, foi genial. De qualquer forma ele foi conseguiu colocar características da maioria das pessoas que são pessoas comuns, por isso esse arquétipo é tão alcançável, o arquétipo da pessoa comum, do cara ou da mina comum, de você não necessariamente ser o mais popular e também não ser o mais abominável da turma. Você tem um ou dois gato pingado de amigo, mas é só isso. É um cara comum. É um cara comum. Você não é o mais bonito da turma, mas também não é o horrendo. É o rosto comum. Você não está na miséria absoluta, como alguns países que eu posso dizer africanos estão na miséria absoluta, mas você não é mega rico. Você está na classe baixa, média baixa. Você passa dificuldade, como você todo passa mundo, dificuldade, mas você consegue comer, consegue comprar uma camiseta, mas não está na miséria. Você está na média ali. Isso aí. Quais são os dilemas de uma pessoa comum? Normal, não consegue abordar a pessoa que ela quer, ela não consegue, ela tem uma paixão platônica e não consegue. O Peter tem isso, o Peter está sempre atrasado com as preocupações dele, até a dilemas sociais urbanos, a questão do trabalho dele, não é um trabalho onde ele é um mega cientista, ele é um fotógrafo de jornal, não que eu estou desprestigiando, mas assim, é um trabalho mais comum. Isso, e mesmo ele tendo dentro dele uma característica boa de ciência, de criatividade, ele não consegue expressar isso, ele não consegue jogar para fora, porque o arquétipo dele não é o arquétipo do sábio ou do criador, que são outros arquétipos desses 12. É o arquétipo do cara comum. Um cara comum pode ser gênio, mas ninguém sabe. Ou ele não consegue colocar isso. Isso é excelente você falar, porque lembra que o visual do arquétipo é um cara que usa roupas comuns, da classe social, assim, trabalhador e tal, mesmo que tenha bastante dinheiro. Sim. E é a mesma coisa agora que você falou, né? Ele é um gênio, ele tem todo o intelecto, mas ele não se porta dessa maneira, né? Ele não se porta de maneira arrogante, ou coisa assim, ou querendo sempre ter um conhecimento, sendo um mentor de alguém. Você quer ver outro exemplo de personagem do cara comum? O cara comum a gente fala porque é o arquétipo definido, mas você pode, olha só esse exemplo da mina comum, que foi muito sucesso. Eu particularmente não gosto, mas se vocês quiserem me bater, aí depois a gente se conversa. Mas eu sei que muita mina e muito cara gostou na época, que é o quê? O Crepúsculo, a franquia do Crepúsculo. Bela, né? A Bela, ela dialoga muito com esse arquétipo. A mina comum. A mina que não é rica nem pobre, não é bonita nem feia, não tem mega roupas, mas também não anda na miséria, sabe se vestir, não consegue os caras mais populares, mas também não é que ninguém olha pra ela, às vezes tem um olhar ou outro de algum cara. Ela tá sempre numa vida pacata na média. Até o semblante dela, tem até a zoação de meme, que o semblante da Bella, da personagem, é o mesmo nos filmes inteiros. E o mundo dela muda quando ela se apaixona por um vampiro, o mundo dela muda. Mas o arquétipo da menina comum, que conseguiu o cara mega popular, o cara misterioso, o cara galante, é o que está intrínseco nos sonhos femininos. Eu não sei se todas as mulheres são isso,
tá? Mas dialogou muito com a mulher na época, Sim, com o adolescente em si. É legal, porque tem muita gente que critica, não gosta do filme, e gosto é direito, você tem o direito de gostar ou não gostar. Sim. Mas número é número, é fato. Não dá pra negar que esse negócio fez um sucesso absurdo. Muito absurdo. Porque dialogava, né, cara? Exato. Dialogava com a geração. É. E isso que você falou da menina comum que consegue o cara que é o galanzão, né? No masculino a gente teve, porque o Peter consegue a Mary Jane, que é a mina gata mais da escola, popular né? da escola. Que também é um Exatamente. desejo de muitos caras. Sim. Tipo, eu sou um cara normal, mas Sim. eu queria ficar com ela. Você quer ver? A modelo. Você quer ver? O Crepúsculo foi mais voltado para adolescentes. Mas enfim, tiveram todas as idades, mas o público-alvo eram os adolescentes. Quer ver outra franquia que dialogou muito com as mulheres? De mina comum? Não é? 50 Tons de Cinza. 50 de cinza, é verdade. Uma menina totalmente comum, É verdade. não é rica nem pobre, não é verdade? Uma menina não é bonita nem feia. Não é a modelo. Não é a também modelo, não é. Betty a Feia. E ela consegue conquistar um bilionário, É verdade. não é? É verdade. É a mina, o arquétipo da mina comum. E é legal Isso que- dialogou muito, porque tem muito mais pessoas comuns, Sim, homem ou mulher, é. que está na média, do que pessoas extraordinárias ou pessoas que estão no Sim. ápice do fundo do poço. A maioria das pessoas está na média, então esse arquétipo dialoga muito, muito mesmo. É, isso é, a vida é um losango, né? Você tem extraordinários, a média e aí você fecha lá no fundo do poço. ali. Exatamente. Mas a questão que você falou é legal, porque a gente pretende trazer mais pra frente, não tão longo, algumas instruções de roteiro e tudo, né? Sim. Mas é legal perceber, dando uma pitadinha, que no caso das moças comuns, Sim. né? O cara que elas conseguem sempre traz a mudança, né, na vida delas. É, ele muda, né? Ele dá isso, porque aí a gente vai, né, quando a gente começa Que é a aí falar, que começa a mudança ou pegar características do arquétipo do Isso, que ela é. está se relacionando. Exato. Geralmente é isso. Então ela, quando o Edward aparece na vida dela, é que ela descobre tudo, Sim. vira a vida de cabeça pra baixo. Quando aparece esqueci o nome do garanhão dos 50 tons de cinza lá. Grey, Putz. né? Grey, não sei o que, Grey. Grey, não é? É, por causa do cinza. Ah, não lembro. Porque acho que é por isso que é cinza, né? O nome. Ah, sim. Dorian Gray. Mas não é que Não, ele Dorian aparece, Gray não é né? não, Não é. Dorian Mas Gray é é- Grey alguma coisa. Quando ele aparece, que dá essa mudança O start, vida né, dela. na mudança dela. Mas é legal porque você observa que em ambos os casos, aí falando do arquétipo em si, ele não muda. Ela tem a nova vivência, mas ela ainda se Sim, comporta como sim, uma pessoa sim, comum sim. em todos, né? Sim. Ela não vai mudar, assim. Claro que se você quer fazer um personagem mude, né, seu arquétipo é possível, mas ela se mantém pensando da mesma maneira. Sim. Mas para vocês verem, vocês autores, que quando você consegue trabalhar o arquétipo do cara ou da mina comum bem feito e conseguir dar a mudança da vida dele através de um outro personagem secundário, isso é muito interessante, porque você está dialogando como se fosse uma catarse de você colocar na tua obra os anseios da maioria do ser humano que está pacato na média entre o que ele é e o que ele gostaria de ser. Então, a 50 Tons de Cinza, uma mina que conquista o cara mais cobiçado, digamos assim, da sociedade. E a maioria das mulheres tem essa fantasia. Ou a menina pacata num mundo cinza que conquista um vampiro, que o mundo dela começa a ficar mágico, sabe? Ou o Homem-Aranha que uma vida pacata que agora ele tem que salvar Nova York. O cara é um super poderoso, ninguém mexe com ele. Mas ele tem que deixar na escola mexerem porque ninguém pode saber. Sim. Né? Com grandes poderes se tem grandes responsabilidades. Então você dialoga muito com os desejos mais íntimos do ser humano, que é o que? Eu sou isso agora, a média, mas eu gostaria de ser aquilo. E aí você coloca na tua obra. O que você pode conseguir com isso, utilizando esse arquétipo muito bem utilizado, é uma legião de fãs, né? Porque você vai conseguir dialogar com a maioria das pessoas. E é por isso que esse arquétipo... Eu não gosto de falar muito de qual é melhor ou não, mas se eu dissesse que tem escala dos mais fortes, eu acho que ele estaria entre, porque a maioria das pessoas está vivenciando esse arquétipo, né? Assim, a média. aquele negócio, a gente falou do losango, né? Sim. Mas assim, se a gente for colocar os arquétipos do lado do losango,
O do cara comum, ele tá bem onde é mais gordo. Mais né? gordo, né? A área do público, né? Que se vai se relacionar. Tem mais gente ali. Assim. Quer ver? Vamos lá. Game of Thrones. A gente vai fazer um estudo para falar para vocês como é que o autor, antes de cagar porque ele não escreveu os últimos livros, e eu falo mesmo, né? Vocês me desculpem, mas ele conseguiu fazer o quê? Além dos personagens serem hiper profundos e ninguém ser maniqueísta de ser bom ou mal, todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo, isso foi uma jogada muito forte. Grande cinza aqui. Mas os personagens principais, vocês vão perceber que mesmo eles não sendo nem bons nem maus, eles têm vários tons de cinzas em si, eles têm o arquétipo específico. Aí vamos lá, cara comum do Game of Thrones, depois eu vou fazer um estudo para pesquisar melhor. Mas que veio na minha mente agora é que ele levou esse personagem até o último episódio. Podrick, o escudeiro. O cara é um cara comum, velho. Dentro da temática do Game of Thrones, que não é pra qualquer amador, que você vai morrer, meu amigo, o cara deveria ter morrido no primeiro segundo, né? Mas ele expressa o quê? O cara comum, que não tem nada, o cara tem que aprender a manusear uma espada, não é? Com a mina que eu esqueci o nome dela. A cavaleira lá. Brienne, né? Brienne de Tarso. Ele tem que aprender, ele não é nada, velho. O cara é um podre. É isso aqui, é um podre. E ele é levado até o último episódio, velho. Sim. E eu sei que a maioria das pessoas acha o cara um bosta, ou não gosta, ou alguns de vocês gostam. Mas é importante esse arquétipo pra obra. Porque você consegue dialogar os arquétipos com as personalidades humanas. E é por isso que a gente se identifica tanto com a obra. Sim. Que se você exclui um arquétipo de uma obra tão profunda quanto essa, você não tem uma relação, né? Não. E é por isso que esse personagem, sendo totalmente nivelado assim, o cara é muito importante. E é que legal você ter dado o exemplo do Podrick, porque mostra que arquétipo não é determinismo. Você pode fazer o arquétipo e dar a temática que você quiser e a importância que você quiser para o personagem. Sim. Como a gente falou, você tem um cara que é o Spider-Man, que é o Peter Parker, Sim. o herói que mais vende no mundo, e com o mesmo arquétipo você tem o Podrick, que é ignorado por muita gente conscientemente, não inconscientemente, na série. Né? Então você trabalha o arquétipo respeitando, por exemplo, os dois são caras comuns, são caras que têm, não se destacam no sentido, né, como personalidade excêntrica, não são caras... Ele não tem, né? Você pode ver. Nem o Peter, só que um é um protagonista, o outro é mais... coadjuvante, assim. Coadjuvante, composição e tal, só que... Não tira a importância. Não tira. Vamos lá, para mais um exemplo fantástico para quem gosta de Terra-média. Senhor dos Anéis. Quem que lidera o Senhor dos Anéis e o Hobbit? Quem é o protagonista dos dois? Que carrega, né? É o fora da lei? É o herói? Ele tem o heroísmo dentro de si. Sim. Mas é o cara comum, velho. É o Hobbit. E é a questão que o próprio Gandalf fala, né? Que, assim, Senhor dos Anéis é uma surra de arquétipo. Né? Total. Tá na cara, assim. Mas o que o Gandalf fala do tipo... que ele acha que, não nessas palavras, porque o Tolkien ele estava muito bem, mas ele fala no sentido assim, não vai ser os grandes feitos, os grandes heróis que vão salvar o mundo. São as pequenas bondades do dia a dia que vão fazer a diferença. Então o Hobbit, que é o cara comum, o próprio Frodo, que nem o Marco falou, não é porque você é um cara comum que você não tem atos heróicos. Sim. O Homem-Aranha é um super-herói, vive salvando pessoas, mas ele pensa, age, né, tem a personalidade do cara comum. E a representação que o Tolkien fez ali era isso, né? É o cara comum que pode fazer diferença na Terra, porque essa é a questão que eu acho maravilhoso. O anel, ele aguçava na pessoa a cobiça, o poder, né? Então assim, ele mexia na cabeça da pessoa do tipo, eu posso te dar poder, eu posso fazer você ser grande, não sei o que, conforme as pessoas vão sendo consumidas. Por que o Frodo consegue segurar esse anel? Porque ele não tem essa personalidade. Eu quero ser mais que os outros. Eu sou extravagante. Eu sou igual a todo mundo. Então esse anel não podia corromper ele da mesma maneira que corrompeu. Exatamente. Quando o Boromir, que é um dos guerreiros, pegou o anel, na hora ele ficou doido. Ele falou, preciso levar isso aqui e tal. Então ele tinha um arquétipo que dava... Era outro arquétipo. Foi uma questão muito mais... de ser o herói da situação e tal. Então corrompeu o cara. Lembra que existe, a gente fala, tendo um aspecto sombra e um aspecto luz dos arquétipos, que é o lado positivo e negativo. O Gandalf, ele fala, se ele coloca o anel, ele fala assim, eu usaria ele para um bem muito grande.
E ele começa a olhar pro anel. E aí, na hora depois que ele dá o estado que ele fala, pô, o anel tá me controlando, ele fala, mas através de mim ele seria um poder muito grande, ele seria uma coisa incontrolável. Então você vê que o arquétipo do mago, o lado sombra, é a enganação, é a manipulação. Então ele fala, não posso pegar isso aqui, porque senão eu vou manipular muita gente, vai ser um poder grande. Então é o que você falou, o Frodo, ele é o cara comum, ele não se destaca assim, no sentido, não é o melhor, não é o mais forte, não é o mais inteligente. Por isso é tão difícil corromper esse cara. Interessante. Porque ele pensa assim. E agora outro exemplo que eu fiquei pensando aqui, cara, eu não sei, velho, se o Tolkien, igual o Stan Lee, foi intuitivo, se o cara fez porque ele sabia. Mas olha essa simbologia bem oculta, bem subliminar, que a gente pode pegar do Senhor dos Anéis pra gente entender como o nosso inconsciente consegue processar. E eu vou botar agora pro consciente de vocês. O Tolkien conseguiu fazer até o lance do arquétipo em relação à estatura. Existe um arquétipo que é o arquétipo do sábio, que é o cara que detém um conhecimento muito maior, em conjunto com o arquétipo do mago. Quem tem isso? O Gandalf, que ele tem o poder do mago e conhecimento com o sábio. O próprio Saruman, o branco, Saruman, que é o mago branco, ele também é grandão. E ele é muito alto, muito alto. O Saruman é muito alto, cara. Porque ele é um arquétipo que não acessa tanto para nós cidadãos comuns, não é? A gente está na média. Só que o mago, o ser supremo, ele está acima do homem. Então ele é muito alto, de estatura. E o hobbit, que é a média, que é o ser humano comum, sem poder nenhum, ele é muito baixinho. Porque esse sentido subliminar é que faz a gente dialogar. Talvez no nosso consciente a gente nunca tenha sabido disso. Mas, agora que eu estou mostrando para vocês, tentem pegar essas mensagens subliminares do Tolkien, que eu não sei se o cara sabia mesmo o que estava fazendo, se foi intuitivo ou não, mas funciona. Por isso que a gente dialoga tanto com o ser minúsculo, porque ele revela a gente numa terra de fantasia, onde todo mundo tem poder, conhecimento e estrutura, seja lá qual for, os orcs com poder, o mago com poder, os humanos cheios de armas e o hobbit não tem nada, só o corpo e um pezão. É que a gente vê que lá no baixo, na baixa estatura, revela o quê? A mesmice humana. É isso aí. Então isso é muito forte pra gente entender que até o visual do nosso personagem, isso vai dialogar muito. Se você construir bem arquétipo com o visual, cara, você vai muito. Tudo é uma mensagem, uma mensagem. Do espaço. É legal que você falou disso, porque tem uma cena bem tradicional, quem viu os filmes aí, não vou falar dos livros, mas que é do Merry e do Pippin, que são outros hobbits, andando no Ent, no bárbaro lá, que eles estão em cima da árvore, né, andando. E aí ele fala, a gente precisa ir ajudar os caras de alguma forma na guerra. Mas ele não está falando que a gente precisa, ele fala assim, que ele precisa ajudar, mas ele não está falando que ele precisa ajudar porque ele precisa ser um herói. Ele fala, porque tá todo mundo lá morrendo e a gente vai voltar para casa. A gente não é melhor que eles, então a gente tem que fazer o que os caras estão fazendo, tem que estar igual, sabe? A gente não tem direito de voltar para casa se eles estão lutando. Então, de novo, se você é um herói, talvez o seu pensamento é outro. É do tipo, há uma coisa certa a fazer e eu tenho que ter coragem para não sei o quê. O diálogo o diálogo é outro. A motivação pode ser a mesma, né? Ir para batalha e tal, mas um pensa de um jeito, eu quero ir lá porque é o certo, tem que vencer o mal. Né? O fora da lei, às vezes, ele está sendo compelido a voltar para casa, mas ele fala, não, eu preciso ficar na guerra porque alguém tem que fazer isso, senão, né? E no caso do cara comum foi isso, os outros estão lutando, eu preciso ir lá também, porque eu não sou diferente, né? Eu tenho que lutar pelo mesmo mundo que eu vivo. E eles vão, mas realmente, se pensar, o Senhor dos Anéis, como eu falei, é um tapa na cara de arquétipos, porque ele deixa muito bem estruturado. Claro, muito bem estruturado. Eu só queria saber mesmo se o Tolkien ou o Martin, eles realmente sabiam que... Cara, o do Tolkien, até onde eu estudei, provavelmente muita coisa foi estudada, viu? Porque o cara era linguista. Ele era linguista. Ele foda demais. O Tolkien, ele estudou inteira a jornada do herói, tanto que o Senhor dos Anéis é uma jornada do herói inteira. Né? Mas o George Martin, eu acho que também ele deve ter ido, porque assim, querendo ou não, o Martin... Ele era discípulo, né? Ele veio pegando tudo que esses caras criaram, então ele deve ter recebido essas influências aí das obras que ele já conhecia. Né? Mas que é o que a gente falou, tanto você estudar
A gente fala, que a gente tem essa impressão, principalmente eu falo da cultura brasileira, porque isso é um fato. Sim. Aqui no Brasil a gente tem o costume que se o cara não estudou nada e conseguiu fazer algo incrível, ele é melhor do que o cara que estudou e fez algo incrível. A gente tem isso. A gente põe o esforço de lado a gente põe o e esforço o de lado. improviso e como se fosse incrível. Assim. Claro mas que só que aí que tá, mas... o cara que faz sem estudo, ele vai até um ponto. Exato. Depois ele não vai. Então essa que é a questão. A questão é assim, se os caras fizeram isso na intuição, genialidade total de conseguir criar faz algo sentido assim. isso que você tá falando. Mas, se ele fez isso no estudo, ainda é genial, porque vai você estudar e faz uma obra igual o Senhor dos Anéis. Sim. Não é pra qualquer um. Não adianta, é claro que... O nível de riqueza é muito grande. A gente não tá aqui falando que assim, pra você ter uma obra foda, você tem que criar uma língua igual o Tolkien fez. Mas se você dominar arquétipo, os seus personagens vão ser muito melhores do que se você fizer sem esse conhecimento. Dá um salto. Se você só souber roteiro e construir personagens sem entender o arquétipo certo, já era. Isso aí. Então até usando, a gente está falando dessa postura do cara comum, e existem alguns sinônimos que você vai encontrar nas obras como uma substituição da palavra, do exemplo cara comum, da expressão cara comum. Então, por exemplo, eles chamam de o bom companheiro, a garota média, de novo médio, vindo aí para deixar bem claro que é alguém que não se destaca. Né? O homem comum, realista, o trabalhador, cidadão sólido, e aí esse é o legal. Um dos que eles mais usam é o bom vizinho. E qual é o apelido do Spider? O amigão da vizinhança. Cara, verdade. Né? O bom vizinho, o amigão da vizinhança. Porque o bom vizinho é aquele cara que, você precisa de um açúcar, cola lá, valeu, obrigado. Mas ele não é um cara que tem o melhor açúcar vindo das Índias, não sei o que. Ele é um cara que te ajuda, não aparece, é um cara comum, né? Vive a vida dele. Roubar a tua bike, ele te ajuda. Então, e é legal, porque esse tipo de mecânica você consegue ver no Spider perfeito. Porque é o seguinte, como as pessoas se relacionam com o Spider, o Homem-Aranha de fato, o herói. Para pensar, e ele é então, assim, dos principais, ele é o único que está dentro desse arquétipo firme, no sentido assim, se o Superman passar, dificilmente alguém vai... Por exemplo, melhor, vou usar o Spider primeiro como exemplo, aí eu dou o exemplo dos outros. O Spider passa, todo mundo, e aí Spider, beleza? E aí, beleza? Cumprimenta, bate na mão da galera, vai embora. Um cara igual a todos os outros. Quando o Superman passa, ele não passa batendo na mão da galera, ou a galera, e aí Super, beleza, não sei o quê. É sempre uma... Claro que... Ele tá acima. Ele tá acima. E ele não é que ele não cumprimenta as pessoas. Quando você vê o Superman cumprimentando, é sempre a galera olhando, ele fazendo aquele, né? Isso. E pum, vou embora. Nunca, e aí, beleza, tamo tranquilo, não tem um papo de amigo, né? É bem isso. O Spider tem isso. Então você já vê que ele te passa a impressão que ele tá no nível da galera. E o Spider tem um lance do swing da teia, que geralmente ele desce e aí vai batendo na mão da galera, assim sobe. Ele desce no nível da galera, que é o nível dele, e aí ele sobe. O Superman, ele tá sempre acima. E aí ele faz o tchauzinho. Eu estou... Porque o arquétipo dele é outro, não tem... Não. E você vê o próprio cara aqui, você fala, mas ele tem uma mecânica que ele não voa, mas pelo arquétipo não se faz isso. Por exemplo, o Batman. Ele é um fora da lei. Ninguém dá tchau pro Batman. Ninguém dá tchau pro Batman. E aí Batman, não faz. Não tem ele falando assim. Não tem. O cara passa e assim, quando ele tá planando, ele passa e já era. Você viu o cara e foi. Você tem medo, né? A verdade é essa. O arquétipo do cara não é pra isso. Não é pra ser amigo da galera. Né? Então você muda um pouco as coisas. Você muda a temática. Então você vê que o Spider, essa questão, por exemplo, uma coisa que você fala é roteiro, é roteiro. Mas sem o arquétipo, esse gatilhozinho do roteiro não aconteceria. Por exemplo, no filme do Homecoming, né? Ele tá lá na bike que roubaram, ele fica, a bike é sua, alguém viu? Isso, a bike e tal. Você pega, sei lá... Se alguém viu essa bike, fala, roubar. E aí você pega, por exemplo, o Superman. Vamos pegar uma imagem de um Superman jovem, na época de escola, se ele decidisse ser um vigilante. E não ia ter esse tipo de não ia ter essa abordagem. E aí, galera, dá a bike aqui, não sei o que. É muito do cara, né? Exatamente. Muito do cara querer estar junto com a galera. Então vocês conseguem entender mais ou menos a dinâmica dos arquétipos. Tá? A gente está falando de um específico nesse vídeo, que é o cara comum.
Tem 12, já gravamos, se eu não me engano, uns 4. Foi. Vocês vejam aí no nosso card. Mas é pra gente entender e começar a construir o nosso mundo através dos nossos personagens, porque você pode ter todo um ambiente de Terra-média, um planeta, um país, um bairro. São os personagens que vão dar liga, é sempre isso, tá? E principalmente o protagonista. O protagonista que você quer fazer. Sim. Voltando no Game of Thrones, você tem os arquétipos muito bem fundamentados, só que como ele sempre mata um personagem, ele só mata se ele pegar o arquétipo e jogar em outro personagem. Substitui de alguma maneira. Ele substitui. O arquétipo do herói, que é o cara que é o líder, o corajoso, tá? O bondoso, ele começa com quem na primeira temporada? Ned. Só que quando ele mata o Ned, ele já inverte esse arquétipo para outro personagem. Qual que é o outro que ele põe? O filho do Ned. Robb, né? Robb Stark. E quando o Robb morre no casamento? Ele vai perder esse arquétipo? Para quem que ele joga? Cara, percebam aí. Isso que você falou é legal, porque é o que a gente estava falando. Você pode ter essas transições na sua própria obra, né? Sim. Então, tipo assim... Você pode jogar o arquétipo. Você pode sair preenchendo ali, né? Sim. E querendo ou não, claro, é o que a gente até, quando a gente entrar mais na parte roteirística, a gente pode entrar nesse assunto, mas quanto maior for o universo que você está criando, mais difícil é esse controle, né? Se você criar muito coadjuvante, muita gente, é muito arquétipo distribuído, se é são muitas vidas que você tem que ter controle. Assim. Sim. E no caso do Game of Thrones, eu acho que é até um modo de você controlar isso. Se eu tirar um, eu preencho com um que eu já tenho mais ou menos a forma. Com certeza. Porque se ele tira um herói e põe agora um bobo, não tem ele tem que criar do zero, né? Não tem a ver. E é um negócio, então, ele não tem do núcleo. Né? Vocês vão perceber com muito estudo que a gente vai botando para vocês aqui, que desses 12 arquétipos, tem alguns que você pode até deixar de lado, ou ter a audácia de deixar de lado. Mas tem arquétipos que se você não tiver, você não tem obra. Não. E um deles é o herói, tá? Já vou falando aqui, por mais que talvez vocês não concordem, mas se você não tem um arquétipo de herói, você não tem obra. Não, e isso é uma questão assim, tanto do universo, é difícil você construir um universo sem ter um herói. Porque ele vai acabar sendo o termômetro do universo do que é certo ou errado. E fãs de Game of Thrones, quando eu falei que depois do Robb ele jogou para outro, se vocês estão achando que é a Daenerys o arquétipo do herói, não é, viu? Mas a gente vai fazer um episódio de Game of Thrones e arquétipo para entender melhor. Mas a gente vai explicar o porquê que a Daenerys não tem nada de heroísmo. Não. E essa é a questão, tipo, você pegar no Game of Thrones também, você assiste a primeira temporada inteira torcendo pro Ned, cara. Sim. Porque ele é um cara que você sabe que ele é a bússola moral da série. O que esse cara falar é o certo. Vocês percebem? Em nenhum momento ele falou eu sou o herói. Não. Em nenhum momento. Mas já estava no teu modelo, no teu inconsciente, de que as ações que ele tomava já estavam intrínsecas com o modelo que a gente tem sobre o que é ser herói. Em qualquer cultura é isso. Qualquer cultura, o heroísmo ele tem características dele. Sim. E o Ned não tinha atos de corrupção. Por mais que o lance do filho bastardo você ficava com o leque de falar, puxa, por que esse cara fez isso? Lá na frente você foi descobrir que ele sempre foi o arquétipo de herói. Ele não quebra, ele não quebra. É legal e é isso que é legal. Ele não queria ser a mão do rei, mas ele é forçado aí, e não é porque ele foi forçado que ele vai abandonar. Ele é herói, ele pode abandonar. Sim. Dele. Então, ele começa a ver as falcatruas que estão rolando na cidade e começa a revelar tudo. Ele fala, eu vou atrás disso aí, o moleque não é filho dele, tal, que é o que o herói faria, né? O herói não ia passar pano naquilo. Não ia. Ele faz o que é certo. Né? Mas vocês percebam que quando a morte dele veio, não foi um baque pra todo mundo inesperado, se você não tomou um puto spoiler antes. Por quê? Você estava perdendo o arquétipo do herói. E aí você falaria, o que você falou? Puta, e agora? Você não pensou em agora? Lá no fundo, o que você estava pensando? Quem vai ser o herói agora? Quem salva essa bosta, né? Você fala, o reino tá cheio de pilantra. O único cara decente foi. Exatamente. Tanto que, quando o Robb decide ser o rei do norte, né? King of the North, você começa a torcer pro Robb na hora. Sim. Você fala, ele vai levar o legado do Ned, né? E aí, obviamente, o George vem. Mas isso é uma questão também que ele tirou com perfeição nessa característica da obra do Game of Thrones. Né? Você se apega a alguém, ela vai embora.
Sim, né? isso foi uma coisa. E aí que a gente fala depois em termos de Oceano Azul. Isso foi o Oceano Azul que ele fez. E aí você... É como você cria um laço com o leitor e depois isso, você tira isso. E você até falou da questão desse Oceano Azul e dele substituir, isso foi uma mecânica que ele dominou, né? Pelo menos até a última temporada. Ele dominou. Não escreveu o livro, a culpa é essa. Ele dominou muito bem, do tipo... você gostava muito do Ned, quando ele morre você fica desolado, ele te dá um pontinho de esperança. Sim. Né? Aí morre, ele te dá outro pontinho de esperança. Ele te prende na obra que você fala, pô, agora essa pessoa vai, agora vai. Não vai, né? Não vai. Não vai. Não foi. Isso é legal. Mas voltando, arquétipo do cara comum. Vejam como vocês conseguem traduzir esse arquétipo no personagem de vocês, se assim vocês desejam. Vai dialogar muito mais. A gente aqui que está criando super-heróis, que a gente quer ter a nossa Marvel, a nossa DC, a gente estuda para ver qual herói pode vincular com esse arquétipo para fazer bem feito. O cara da média, o cara comum, o cara que dialoga com tudo. Demos exemplos do Game of Thrones, do Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, Senhor dos Anéis. Cara, as maiores obras da cultura pop estão recheadas disso. Agora, se vocês quiserem sair da cultura pop, que é o que a gente mais aborda aqui, cara, nem só por isso, você pode pegar filme de terror, cara. Quem é o cara comum? Vocês podem ver que filme de assassino, você pode ver, filme de assassino, o Leatherface, lá, o Massacre da Serra Elétrica, Chuck, Jason, geralmente quem sobrevive é o cara comum. Geralmente, isso não é uma regra, mas nos primeiros era. Sim. O cara comum que ninguém dava nada pra ele. Pode é o cara que vai se jogar menos no risco também. Ele não tem que enfrentar o bicho, ele não tem que sair o primeiro a correr. É bem isso. Ele tá entre a galera. Entre a galera. Desenho animado da década de 90 ou hoje. Que exemplo a gente pode dar de cara comum? Irmão do Jor-El, cara. Putz, E é brasileiro. Irmão do Jor-El. O nome do desenho não é o nome do personagem. Já pararam pra pensar nisso? A genialidade dos caras. Sim. O nome do desenho não é o nome do personagem. O irmão do Jor-El. Ele é o irmão do Jor-El. O Jor-El tá acima do personagem. Cara, esse é muito legal. O personagem principal é o cara comum que ninguém nem chama o nome dele. É isso aí. Isso dialoga muito, cara. Muito. Muito. Aí você pegar anos 90, tem algum desenho assim? Cara, eu tava pensando, foi meio que de impulsividade aqui. Mas talvez o Arnold seja um cara comum. O Arnold é um cara comum. Ele comum. não tinha mina, tinha um amigo que era de boa, né? Ele não se destacava. Cabeça de bigorna, velho. Cabeça de bigorna. O Arnold, velho. Bem isso. Mas realmente, assim, você para pra ver, e aí já é uma dica agora pra quem tá criando e tal. Cara comum depende também muito, ele tem que ter essas relações conosco, mas ele depende muito do que é ser um cara comum no universo que você está criando, né? Sim. Porque, por exemplo, criar um cara comum numa distopia quer dizer que ele está dentro da distopia, né? Sim. Ele não se destaca nela nem nada. Sim, então assim, o cara ele mata para sobreviver, mas se essa for a atitude da média, ele é um cara comum, né? Sim. Tipo assim, não é que vai ser depende muito da temática da sua obra que você vai fazer. Então o cara comum é aquele que vai estar no meio da galera, ele não vai se destacar em momentos assim, sabe? Como a gente falou, mas depende muito do que você, por exemplo, o cara comum numa época medieval era um hobbit, fumava cachimbo, lá não sei o quê. Então, ele ser pequenininho não tem nada a ver conosco, como o Marco falou, conscientemente. Então você fala assim, o hobbit não poderia ser um cara comum porque ele é pequenininho, ele não vai se dialogar com, sabe, o ser humano, não sei o quê. Não, a gente está falando de arquétipo, é comportamento, é pensamento. Então isso do tamanho foi, como o Marco falou, uma jogada do Tolkien matadora para inconscientemente você se ver ali. Né? Sim. Mas assim, como eu tô falando, o cara como ele pode estar numa fantasia média e ser uma criatura fantasiosa. Claro. Ele pode estar numa saga espacial e ser de uma raça diferente. Isso que você está falando é muito importante. Não quer dizer que o cara comum vai ser sempre a mesma coisinha. Ele é o comum do universo que ele está. Isso, bem isso. Ele não vai se destacar naquele universo. Pode ser que um hobbit no mundo real se destacaria pra caramba. Sim. Mas no mundo que ele está, ele é um cara comum. Né? Agora percebam aí. Não vou dar exemplo de tudo, mas comecem a caçar. Assistam de novo Jogos Vorazes. Tentem ver quem era o arquétipo do cara comum. Não necessariamente é o protagonista, lembrando isso.
tem franquias, tem obras que o protagonista é o cara comum, como o Homem-Aranha da vida. Sim. Tem obras que o protagonista não é o cara comum, mas tem o cara comum lá. Vocês podem perceber que tem algum personagem que tem ali e você simpatiza com ele, que é o cara comum. Vamos falar de marca, só para dar uma elucidada. As marcas também fazem isso com a gente para que a gente compre os produtos delas. Sim. Tá? A gente já abordou aqui que as marcas, elas utilizam dos arquétipos para fazer a gente comprar. Qual é a marca de todo mundo? A marca que dialoga com todo mundo, que é a média. E o slogan dela é o seguinte: todo mundo usa. Havaianas, todo mundo usa. Olha aí, olha esse slogan. Todo mundo usa. A gente é o comum. É a média. Né? A média. E é legal isso que você falou, porque a gente vai reparar nas marcas, como é que eu posso dizer? Elas geralmente, quando você olha para esses lemas, né, da marca, eles Sim. passam essas mensagens. Sim. Né? Eles são... o lema de uma marca, o slogan da marca, ele está relacionado com o lema do arquétipo. Né? Uhum. Então, que nem todo mundo usa, e o lema, todos os homens e mulheres são criados iguais. Então, Sim. você vê que ele é feito para todos. Né? Não é só para essa classe, só para essa classe. E todo mundo usa. Todo mundo usa. O Mega Ricão tem a havaiana dele branca lá, o preto, sei lá. É verdade. Tanto que se você for parar para ver, olha como é bacana. Aí você fala, pô, mas chinelo todo mundo usa, então todo chinelo é cara comum. Não, o Rider é explorador. Isso. Né? Exatamente. O Rider, ele tá falando com um tipo de cara, a propaganda mensagem dele é outra. É o cara na cachoeira, é o cara na mata andando de Rider. É outra parada, ele vende um produto, até o formato é diferente. Né? E muitas vezes não é de dedo. Não é de dedo, Então você vê que, não é assim, a gente está falando de uma marca que quer atingir aquela parcela gordona lá, né, do Los Angeles. O Rider já é uma outra, seja abaixo outro posicionamento, de outro tipo de galera. Provavelmente quando a gente falar acima ou abaixo, é questão de poder financeiro, principalmente. Sim. Por exemplo, o cara que compra um Rider, se ele E é mais caro, né, não? É mais caro. E se ele tem esse tipo de hobby, de aventureiro, em geral, ele tem um poder aquisitivo mais que proporciona esse tipo de aventura do cara, né? Então perceba que o arquétipo vai desde personagem até marca, tá? E a gente dialoga muito, tá? Nós, seres humanos, a gente tem na nossa personalidade um arquétipo um pouco maior que os outros. Se você gosta muito de viajar e gasta todo o seu dinheiro em viagem, não está nem aí, você tem tendências a ser mais um explorador do que um fora da lei. Mas se você é uma pessoa agressiva que gosta de brigar ou que quer confrontar todo mundo, e existem pessoas assim, é mais por fora da lei. Se você é o cara da média, o cara comum. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem um pouco mais de um arquétipo, nós seres humanos somos tão complexos que os 12 arquétipos a gente vivencia em transição na nossa vida. Sim. Momentos, se alguma coisa acontece, você não gosta mesmo, alguma pessoa te passou a perna, você pode simplesmente se transformar naquele momento o arquétipo fora da lei. Então você sabe quais características que te deixam ali. Cara, sabe uma coisa que você falou agora, eu lembrei. Quando eu estava fazendo o estudo do arquétipo, saiu das Havaianas, eu lembrei agora. Eles falavam da Havaianas e falavam exatamente desse ponto. A Havaianas, ela fez essa parada de atingir todos os públicos, e como ela é brasileira, ela traz a diversão. Então você vê, cara, isso foi agora que deu um estalo mesmo assim, que ela trabalha com o cara comum, porque o brasileiro é um cara comum. Você pega o Brasil, a classe média é majoritária assim, no Brasil. Mas o arquétipo da brincadeira, do bobo, também é muito brasileiro. Então eles fazem essa mescla na propaganda, né? Você vê que a propaganda da Havaianas, ela é piadinha, é uma diversão, porque isso dialoga com o brasileiro, mas o arquétipo do brasileiro de cara comum tá lá, que é para todo mundo. Né? Então isso realmente, você para pensar, claro que vai ter um norte de arquétipo, mas que você consegue alcançar um carinho ali. Exato. Tipo, por exemplo, eu acabei não pegando slogan nem nada, mas a Nivea, ela é uma dessas marcas de produtos de higiene, de beleza, que ela usa o cara comum. Por quê? Olha a propaganda da Nivea. Nunca é igual uma Axe ou um Boticário, esse tipo de coisa. Ela não está focada pro perfume que você vai ter, pro destaque que isso vai te dar numa festa, igual a Axe sempre faz, né, tal.
ela está focada em que todas as mulheres, principalmente as propagandas de produtos femininos, é para todas as mulheres. Então a Nivea você vê geralmente a mulher negra usando Nivea na propaganda, depois a asiática, depois a caucasiana, seja o que for. Então tá falando, nós temos um produto que é para todo mundo igual. Né? Então a Nivea você vê a mulher passando sabonete, o mesmo sabonete é para mulher negra, não sei o quê, porque existe esse negócio, né, de o protetor que é melhor para pigmentação tal, não sei o quê. Sim. E a Nivea tem muito disso, temos um produto para todo mundo. Entendi. Então você vê que é para atender a massa. Né? Sim, interessante. E aí um outro exemplo que eu peguei, e esse foi legal que você tinha falado anteriormente sobre, não sobre o exemplo, mas assim, colocam a Visa como uma marca de cara comum, porque ela é uma marca de cartão, né, de comprar e tal, e ela está em todos os lugares. Nas propagandas da Visa, às vezes você se confunde achando que é propaganda de viagem, porque propaganda da Visa é sempre mostrando num lugar o cara, sei lá, num hotel pagando, depois o cara na padaria pagando não sei o que e tal. Então assim, é para todo mundo usar em qualquer situação, Entendi. em qualquer momento, né? Então assim, realmente você vai ver no cara comum, na tendência das marcas, isso, né, cara? A gente consegue atender todo mundo, né? E nem todas as marcas, ou a maioria delas, sabe disso, né? Não, Aí que tá, É verdade. as marcas que sabem, os autores que sabem utilizar arquétipo, saem na frente, não tem jeito. É mais ou menos isso sobre arquétipo, tem vários ainda para ser feito. Tem uns 8 ainda para ser feito. Tem uma galerinha aí. E não para, né, cara? A gente até brinca que o pessoal não gosta de ouvir sobre arquétipo, caiu no canal errado. Porque, o arquétipo em criação de conteúdo, ele sempre vai ser retomado, né? Porque se está desenvolvendo um visual, retoma o arquétipo, vê se está coeso. Está desenvolvendo uma história, retoma lá. Exatamente. Então, não tem como fugir disso, né? Então, acho que deu para falar. Basicamente é isso. Basicamente sobre o resumo desse arquétipo do cara comum. O Marcão falou, vão vir outros e a gente espera que o conteúdo tenha sido de bom valor para vocês aí. Quem curtiu o vídeo, dá um like, dá um joinha aí, ajuda a gente a divulgar, compartilha com os amigos que você achar que possa se interessar, que está acompanhando a série às vezes, né, esperando a gente lançar sempre os novos. E se não é inscrito no canal, se inscreve, né, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E é isso aí, né? Até a próxima, até o próximo vídeo. Aí sigam só o Instagram do Project Creators, né? Verdade, A gente tá com esse Instagram, um novo arroba nosso aí. Isso. A gente deixa embaixo também, escrito aí. Mas a gente tá com esse Instagram para poder dar essas dicas mais fáceis, né? De um acesso mais imediato pra galera lá no Instagram. Mas dá pra começar a fazer live lá também. Dá pra fazer live lá também. Então acompanhe lá, você que gosta muito dessa parte de criação. Vai ter bastante conteúdo por lá. Né? Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Falou, galera. Até a próxima.